Olá, aqui é o professor Alan e vamos aí dar continuidade aos exercícios resolvidos sobre função. Questão 6. Faça o gráfico da função f de x igual a menos x mais 3 e em seguida responda. Fazer o gráfico de uma função de primeiro grau é super tranquilo. Então, inicialmente aqui, vamos fazer os eixos coordenados. Tudo bem? Beleza. Como nós já sabemos que o gráfico de funções desse tipo, ou seja, funções de primeiro grau, é sempre uma reta oblíqua ao eixo y, então aqui basta 2 pontos, não é isso? 2 pontos eu consigo determinar uma reta. Então, uma dica importante aqui, que já foi falado no exercício anterior, é o termo independente. Ou seja, já que a gente só precisa de 2 pontos, vamos pegar os 2 pontos principais para construir o gráfico. Primeiro ponto é a interseção com o eixo y e interseção com o eixo x, ou seja, os pontos onde ela intercepta os eixos coordenados. Nós já sabemos que as funções de primeiro grau interceptam o eixo y sempre em B. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, que a minha função vai passar aqui no 3, tudo bem? E agora eu preciso da informação onde ela vai tocar o eixo x. Lembrando que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Lembrei, professor, na raiz. Muito bem. Para achar a raiz, você vai pegar a sua função e igualá-la a zero. Então, menos x mais 3 igual a zero. Só passar o x para lá. Olha lá, x igual a 3. Pronto, já sei onde que ela vai passar no eixo x. Vai passar aqui, em 3 também. Agora, é só a gente pegar uma retinha e ligar esses 2 pontos, beleza? Então, vamos ligar esses 2 pontos aqui, Pronto, tá vendo? Então, esse é o gráfico da minha função. Tá aí, minha função f de x, seu gráfico é esse, tudo bem? Agora, vamos responder as questões aqui. Letra A. Qual é o domínio e a imagem de f? Pelo próprio gráfico, você pode concluir aqui que não existe nenhuma restrição, nenhuma falha na sua função. Essa reta aqui vai permanecer aqui contínua para todo domínio, ou seja, para qualquer valor de x. E olhando também a própria função, o que você percebe lá? A sua função é igual a quem? Menos x mais 3. Não existe nenhum valor que você possa colocar aqui no y que não vá encontrar um número real em y. Então, o x pode ser qualquer valor. Logo, o domínio dessa função aqui, o que é? Domínio de f. Só escrever de novo, isso ficou meio estranho. Então, o domínio da função f é o próprio conjunto dos números reais, assim como a imagem. A imagem também vai ser qualquer número real. Logo, a imagem de f também é o conjunto dos números reais. Ou seja, para qualquer valor de x que você colocar aqui, você sempre vai encontrar um y que também é real. Letra B. Para que valor de x, f de x é zero? Já está respondido lá. É a raiz, não é? Então, a raiz é o quê? A minha função é nula quando x for igual a 3. Letra C. Para que valores de x, f de x é maior que zero? Na própria função dá para a gente ver isso. Olha lá. Aonde que está o x em zero? Não é aqui? Pronto. Para valores à esquerda do 3, qualquer que seja ele, se você jogar na sua função, você sempre vai encontrar imagens positivas. Então, a sua função admite valores positivos para qualquer valor menor que 3, tá vendo? Lembrando que quando for exatamente 3, a sua função é nula, está aqui em cima. Então, como é que eu escrevo isso? Letra C. F de x assume valores positivos, vírgula, para x o que, gente? Menor que 3. Pronto, tá aí. Agora a letra D. Quando é que a minha função vai assumir valores negativos? Ou seja, para que valores de x a minha função é negativa? Olha lá para você ver, quando eu começo a pegar valores maiores que 3, a minha função está toda para baixo de x. Ou seja, toda com imagem negativa, tá vendo? Muita gente confunde, fala assim, mas aqui é positivo depois do 3. A gente está analisando a função. Lembra que a função quem me dá é o eixo y. A parte de baixo de x aqui toda é negativa para y, tá vendo? Então, da mesma forma que você respondeu a parte de cima, a de baixo como é que vai ficar? F de x será menor que zero para o que, gente?
para valores maiores que 3. Lembrando que quando for exatamente 3, a sua função é nula, tá bom? E essa função é crescente, decrescente ou constante? As funções de primeiro grau, para falar se é crescente ou decrescente, eu só dependo do A. Se o A for negativo, a minha função está decrescendo, tá vendo? O que isso significa? Eu estou aumentando os valores de x e as imagens só vão diminuindo. Se ela fosse crescente, o que iria acontecer? Eu estaria aumentando os valores de x e as imagens estariam aumentando, tá vendo? Ó, crescente, no meu caso aqui, minha função é o quê? Decrescente, ok? É só você olhar o A também. A função não é assim escrita, ó, f de x igual a ax mais b. O A é que me dá isso. Se o A for maior que zero, a sua função será crescente. E se caso o A for menor que zero, a sua função será decrescente, beleza? Agora, se o A igual a zero, a sua função vai ser constante. Então, no meu caso, a minha função é o quê? Muito bem, ela é decrescente. Então, f de x, ela é decrescente. Pronto, isso aí. Vamos para o próximo exercício. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma fixa no valor de 1.350 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 8% total de vendas que ele faz durante o mês. Expresse a função que representa o seu salário mensal. Então aqui está bem tranquilo, olha para você ver. Eu vou chamar de S a variável que dá o salário, tá? E X o total que ele vende no mês. Mas vamos entender como é que funciona o salário dele. Tem duas parcelas, tá vendo? Uma fixa, então vai ser uma parte fixa mais uma parte variável. E essa parte variável depende de quê? Muito bem, de quanto ele vende no mês, não é? Então, se a gente chamar o seu salário S em função de X que ele vende no mês, como é que seria? Ó, S em função de X vai ser igual a parte fixa, que vai ser de R$ 1.350, mais a parte variável, que corresponde a 8% do montante que ele vende, ou seja, 8% de X, chamando de X o total que ele vende no mês. Eu posso escrever essa porcentagem aqui também em decimal, para não ficar esquisito, né? Ó, 8% é a mesma coisa que o quê? 0,08. E o D na matemática é vezes. Pronto, calcular 8% de x é a mesma coisa que multiplicar x por 0,08. Assim, a função que representa o salário desse vendedor vai ser S de x igual R$ 1.350 mais 0,08x. Pronto, criei uma lei ou uma regra que me dá o salário do vendedor em função do montante X que ele vende no mês. Agora, responder qualquer pergunta em relação ao seu salário é bastante simples. Por exemplo, a letra B. Calcule o salário desse vendedor sabendo que durante o mês ele vendeu R$ 10.000. Então, eu quero calcular o salário sobre o montante vendido de 10 mil. Ou seja, onde tem X, vamos substituir por 10 mil. Então, seria R$ 1.350 mais 0,08 que multiplica 10 mil. Então, vai ficar R$ 1.350. Multiplicar por 10 mil, basta andar com a vírgula. Aqui, ó, vamos fazer a continha aqui, ó, 0,08 vezes 10 mil. Não tem que efetuar essa conta. Você vai pegar esse número que está aqui, ó, e deslocar a vírgula para a direita, 4 casas. Tá vendo? 4 casas. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso aqui é igual a R$ 800. Beleza? Então, 1.350 mais R$ 800 vai dar quanto? Isso aí. Então, o salário em função do montante de 10 mil vendido é igual a R$ 2.150. Esse vai ser o salário que o vendedor vai receber no mês que ele vender 10 mil reais. Ou seja, 1.350 fixo mais R$ 800 de comissão. Beleza? Agora vamos para o próximo. Um produtor de leite diz que uma vaca leiteira produz 5.000 litros de leite por ano, em média.
que é vendido por 30 centavos de dólares o litro. Esse produtor tem um gasto fixo anual de 30 mil dólares para a manutenção das instalações. Expresse o ganho anual. O que seria ganho, gente? É o que ele ganha com cada vaca, não é? Então, a princípio, o ganho pode ser entendido como lucro. E nós sabemos que o lucro é obtido pelo que? Tudo que entra de dinheiro, que é a receita, menos tudo aquilo que sai de dinheiro. Então, vamos obter essas funções aqui preliminares, né? Então, R de X, ou seja, qual é a despesa dele? Ah lá, tem um gasto fixo anual de 30 mil. Então, desculpa, a receita é o que ele ganha de dinheiro. Ele ganha 30 centavos por litro. Então, preciso saber quantos litros que ele vende no ano e multiplicá-lo por 30 centavos. Mas é simples, cada vaca tem 5 mil litros, não é isso? Por ano. Então, o que seria essa receita em função do número de vacas? Então, se cada vaca produz 5 mil litros de leite por ano e cada litro de leite é vendido por 0,30, o que eu vou fazer aqui para encontrar essa receita por vaca, né? Chamando X o número de vacas. Então, vai ser 5 mil litros vezes 0,30. E isso aqui eu vou multiplicar pelo número de vacas que eu não sei que é X. Então, a receita anual em função do número de vacas vai ser... Como é que eu faço essa continha? Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. 5 mil vezes... Que número é esse sem a vírgula? Não é 30? Então, nós vamos multiplicar isso por 30. Então, vai ser 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Como eu tenho duas casas decimais, então cada vaca dá uma receita para ele de quanto? De 1.500 dólares, né, por vaca. Isso é anualmente. Então, cada vaca vai gerar uma receita de 1.500 dólares anuais, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a receita dele? 1.500 vezes X. Lembrando que X é o número de vacas. Agora, vamos para o custo, né? O que é o custo que esse cara tem? O custo é tudo aquilo que ele gasta de dinheiro. Como ele gasta 30 mil dólares, então o custo vai ser 30 mil dólares fixo anual. Logo, o lucro ou ganho dele pode ser expresso por R de X, ou seja, 1.500 vezes X menos o que ele gasta, que é o quê? 30 mil. Pronto. Está aí a função que dá o quanto esse cara ganha em função do número X de vacas produzidas. Tá vendo? Foi bem simples de fazer. Vamos para o próximo exercício. Uma vendedora recebe R$1.000 fixos mais 10% de comissão sobre o total que vende no mês. Supondo que no determinado mês tenha vendido 30 mil, quanto recebeu de salário nesse mês? Então vamos expressar a função primeiro. Só que eu já estou craque nisso aqui. Ó. O que é 10%? É 0,10, né? Que é a mesma coisa que 0,1. Então eu já sei que 10% é a mesma coisa que 0,10, que isso aqui equivale a 0,1 em decimal. Agora, para montar a função, estou craque. O salário dele em função de X reais que ele recebe, que ele vende, né, no mês, vai ser o quê? O salário fixo, que é 1.000, mais o que ele é comissionado, que é 10% de quem? Do que ele vende. Então, mais 0,1 vezes X. Agora, pergunta. Suponha que no mês tenha vendido 30 mil. Então, quero calcular o quê? Quero calcular o S de 30 mil. Então, onde tem X, vamos colocar 30 mil. Então, vai ficar 1.000 mais 0,1 vezes 30 mil. Ok? Então, qual que vai ser o salário desse vendedor? Então, vai ser 1.000 mais... Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que tirar uma casa decimal. Então, eu vou dividir por 10. Ou seja, vai ficar R$3.000. Logo, o salário dele em função de uma venda de 30 mil corresponde ao quê? 1.000 mais 3.000, que é igual a 4.000. Então, ele vai receber R$4.000 quando ele vender R$30.000 de salário de venda.
Agora a questão 10. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. O plano A cobra R$ 100 de inscrição e 50 por consulta no certo período. O plano B cobra 180 mais 40 por consulta no mesmo período. Determine, desculpa, a função que corresponde a cada plano. Então isso aqui vai ser tranquilo. Vou chamar de plano A de X, o plano A, e vou chamar de plano B de X, o plano B. O plano A te cobra R$ 100 de inscrição. Então, você fez lá o plano A pela escolha, você já está pagando R$ 100. Mais R$ 50 por consulta. Como ele pediu para chamar o número de consultas de X, como é que vai ficar? 50 vezes X, não é isso? Muito bem, 50x. Pronto, está aí a função que explicita o plano A. Agora o plano B, de forma análoga, entrou no plano B, já tem que pagar 180. Então, 180 mais o que você vai pagar em função do número de consultas que você faz a R$ 40. Se X é o número de consultas, 40x. Beleza. Agora a letra B. Em que condições é possível afirmar que o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico, ou os dois planos são equivalentes? Isso fica muito fácil de você identificar se a gente faz um gráfico aqui. Olha a importância do gráfico para a gente compreender certos fenômenos, né, nas funções. Eu vou colocar aqui em azul o gráfico que vai representar o plano A. O plano A ele começa com uma inscrição mais barata, né? Então ele está aqui a partir de 100 e vai subindo aqui, ó, beleza? Está aí meu plano A. Agora, em contrapartida, o plano B, vou colocar aqui a linha em rosa, ele tem uma inscrição mais cara, tá vendo? Mas em contrapartida, ele cobra um valor menor por consulta, ou seja, ele não cresce assim, ó, tão moroso tão rápido, né, quanto A. Ele cresce com uma intensidade menor. Deixa eu até mudar o plano A aqui um pouquinho. Vou mudar o plano A aqui um pouquinho, tá? Deixa eu refazer esses dois gráficos aqui. Só um minutinho, senão vai ficar ruim de entender. Ó, então o plano A em azul parte de 100 e 50 por plano. Agora o plano B parte de 180, porém o crescimento um pouco menor, menos acelerado que o A. E o que você pode analisar aqui dessas duas curvas? A gente analisa que elas se encontram em um determinado momento, não é? E esse ponto de encontro aqui é justamente o divisor de águas, ou seja, esse aqui é o plano A e esse aqui de rosa é o plano B. Então, para 0 consultas, por exemplo, quem você vai escolher, o plano A ou B? É claro que a nossa melhor escolha vai ser o plano A, porque ele cobra menos aqui de inscrição. Então, exatamente até esse ponto aqui, ó, que é o divisor de águas, eu vou escolher o plano A. Depois desse ponto, eu vou escolher o plano B, tá vendo? Aí começa a ficar abaixo do plano A. Lembra que aqui é o valor que você está pagando. Desculpa. Mas como é que eu acho esse ponto? Ué, esse ponto aqui não é comum aos dois? Onde os dois se equivalem? Então é só igualar. Então a gente vem aqui e iguala. Simplesmente isso. A de x igual B de x. Então vai ficar 100 mais 50x igual 180 mais 40x. Resolando aqui o x, vai ficar o quê? 180 menos 100. 50 menos 40 vai ficar 10x igual 180 menos 100, 80. X igual a 80 sobre 10, simplificando, x é igual a 8. Pronto, já achei o meu divisor de águas. Desculpa. Então eu vou colocar um plano de decisão aqui, quer ver? Então vamos colocar. Ó. Escolher. Escolher. O plano A, se o que, gente? Olha lá, se o número de consultas for menor que 8, olha lá, o A está sempre abaixo, ou seja, eu vou pagar menos. Então, A, se x menor que 8. Vou escolher o plano B, se x maior que 8. E vou escolher A ou B, tanto faz, se o que? Se x igual a 8. Pronto. Tá vendo? Ó? A minha regra de decisão foi bem tranquila. Depois que você encontrou o divisor de águas aqui, ficou mais fácil. E olha como que o gráfico, né, te auxiliou a responder esse exercício. Vamos para o próximo exercício. Ó,
responda as questões a partir do gráfico da função f dado abaixo. Então, eu não sei qual é a estrutura de f, mas tem um gráfico. E o gráfico também nos fornece aí várias informações da função. Primeiro, qual é o domínio e qual a imagem de f? Ó, você pode reparar que essa função aqui é limitada nas extremidades, ou seja, se eu passo uma retinha aqui, ó, a minha função, essa retinha não toca a função para esse valor e nem para cá. Mas como assim? Não entendi. Isso aqui não é infinito, não? Não, veja bem, tem uma bolinha fechada aqui, ó. Quando tem isso, quer dizer que a sua função aqui, ela começa e termina. Ela não tá, vai para tu. Quando a reta não tem nada aqui, tudo bem, vai para mais infinito. Mas aqui não, ela está limitada. Então, eu vou fazer uma representação aqui, ó. Onde você começa com valores, ó? Você começa com valores aqui em menos 1 e vai até quem? E vai até o 4. Então, esse é o domínio da função. Ou seja, a minha função foi definida apenas para esses valores. Então, na letra A, qual é o domínio e qual a imagem? Então, o domínio de f, que eu vou representar por dm de f, é o intervalo fechado em menos 1, tá? Fechado em menos 1, e vai até quem? E vai até o 4. Se você quisesse escrever isso de outra forma, poderia ser assim também, ó. X pertence a R, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 4. É a mesma coisa que isso aqui, tá? Notação de intervalo ou por uma propriedadezinha aqui. Agora a imagem. Da mesma forma que você fez com o eixo x, você vai fazer com o eixo y. Qual que é o maior valor que a minha função assume? É o 3. E o menor valor? Menos 1. Então, a imagem é o intervalo fechado de menos 1 a 3. E também pode ser escrita como y pertence a r, tal que menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Tudo bem? Então, a imagem você vai pegar o y e o domínio você analisa o x. Beleza? Em quantos pontos o gráfico corta o eixo x? Ó, cortou o eixo x aonde? Aqui, ó, na raiz, em um ponto só. Então, a letra B corta o eixo x em um ponto. E o eixo y? Olha lá, vamos lá? Também, ó. Eixo y também intercepta em um ponto. Ele não pediu qual, só pediu em quantos, né? Agora aqui, f de 1,7 é maior, menor ou igual a f de 2,9? Então, vamos calcular. Quero calcular o f de 1,7 e depois eu vou calcular o f de 1,9. Essa parte aqui, muita gente estranha fala assim, ah, meu Deus, eu não tenho a função, como é que eu vou fazer para calcular? Não tem como substituir. O gráfico está te formando isso, olha para você ver. Vamos olhar onde que está o 1,7 no gráfico. O 1,7 está mais ou menos aqui, não é isso? E o 1,9 está bem próximo dele aqui, ó. Aqui está o 1,9. Leva esses pontos até o seu gráfico, olha lá, ó. Onde que bateu? Pronto, 3. Então, f de 1,7 é 3 e o f de 1,9 também é igual a 3. Ou seja, nesse momento, a sua função é constante, tá vendo? De 1 até 3, a sua função é constante. Se ela é constante, não depende de x. Todas as imagens serão iguais a 3. Então, aqui o que você conclui? Que f de 1,7 é exatamente igual a f de 1,9. Foi bem fácil de analisar também. Letra D. Qual é o valor máximo de f e o valor mínimo? Uai, isso nós já respondemos. A imagem está aqui, ó, de menos 1 a 3. Então, a sua função admite um mínimo de quem? De menos 1 e admite um máximo de quem? De 3. Quem te dá isso é a própria imagem. Agora a letra D. Desculpa, a letra E. Qual é o ponto do gráfico que tem abscissa menos 1? Abscissa menos 1. Abscissa é o valor de x. Então, qual é o ponto cujo valor de x é menos 1? É ele aqui, ó. Menos 1 e 1. Então, é o ponto de menos 1 e 1. Letra F. O ponto 4 e menos 1 pertence ao gráfico de f? Vamos analisar? 4 e menos 1. Quando x for 4. Está aqui o 4. Vai dar quanto? Menos 1. Sim. O ponto 4 e menos 1 pertence à função sim. Ok? Então, a resposta é sim, pertence ao gráfico. Qual é o valor de x quando f de x é 3? Então, vamos lá. Letra G. Eu quero o valor de x para y igual a 3. Então, qual é o valor de x? Eu vou lá no 3 e vou olhar. Ó, tem um monte de valorzinho de x aqui, não é? Já respondemos isso. Desde o número 1 até o número 3. Todos esses números aqui nesse intervalo, a função tem imagem igual a 3. Então, você pode responder assim, ó, que x, né, pertence ao intervalo
de 1 a 3 fechado, ou uma resposta um pouco mais completinha, x pertence a R tal que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Pronto, está respondido aí. Espero que você tenha tirado bastante de suas dúvidas e tenha entendido tudo que eu quis explicitar para vocês aqui. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.